Hope, galera, sejam muito bem-vindos ao episódio comemorativo do Hope Pod Save, o podcast da Save. É com imenso orgulho que nós celebramos 1 ano desse projeto incrível. Pois é, e ao longo desse tempo nós promovemos diálogos enriquecedores com convidados ilustres e tivemos a oportunidade também de viajar por diferentes estados do Brasil, inclusive gravando lá em Las Vegas. Essas experiências ampliaram as nossas perspectivas sobre diversos temas que nós abordamos. E hoje o foco é comemorar e é um prazer enorme para nós poder compartilhar esse momento com vocês que nos apoiam e tornam tudo isso muito possível. Obrigado pela oportunidade de ouvir e compartilhar tantas vozes. E, como dizia o inesquecível Raul Seixas, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado junto torna-se realidade. E esse podcast nasceu de um sonho coletivo, pois é, e por meio de muito trabalho e dedicação, tornou-se realidade. Então, minha gente, preparem-se para um episódio cheio de emoção. Nós queremos que cada um de vocês se sinta especial enquanto celebramos aqui 1 ano do nosso Hope Pod Save. Estratégia empresarial e liderança transformacional, gestão por processos e líderes visionários. A eficiência e a liderança no ambiente de negócios são fundamentais para o sucesso. Maurício Sócio destacou a eficácia da gestão por processos como um pilar no planejamento estratégico, promovendo o crescimento sustentável das organizações. Marcelo Almeida, da Infotecnologia, nosso querido amigo, ele focou na importância dos valores humanos na gestão como motor de inovação, enquanto o Dr. Cláudio Rego nos guiou em ambientes incertos, revelando a capacidade de líderes em tomar decisões eficazes. Coloca assim, por que eu vou falar de área? Por exemplo, para o cliente. Olha, você está reclamando, mas isso aqui não foi a área. O cliente não vê áreas, ele vê uma empresa como um todo. Sim. Se há algum problema, ele enxergou que há algum processo da empresa que não satisfaz, não satisfez, enfim, aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Então, esse é um ponto importante. E eu sempre coloco isso. Quando a gente fala da causa dos problemas, ela nunca está ligada a pessoas. Há sempre um processo, ou mais de um processo da empresa que ou não existe ou não funciona. Exatamente. Então, para que ficar discutindo assim, mas não fui eu, não fui fulano, e você colocou um ponto bacana que eu sempre coloco, né? A palavra culpa é muito forte, a gente usa muito isso no dia a dia, né? Nós temos por natureza humana sempre colocar a culpa nos outros, né? Sim. E quando você fala desse ambiente de processos numa organização, num sistema de gestão, é justamente o seguinte, você quer culpar alguém? Ok, culpe seus processos. Exato. O que a gente esqueceu? E outra, e sem culpa, porque assim... às vezes eu vejo assim, mas porque falhou? Ok, então vamos avaliar por que isso falhou, por que esse processo não foi concebido assim. E o que a gente pode fazer agora para melhorar, para não repetir. Vida que segue. Exato. Se as empresas começassem a valorizar mais o recrutamento sob essa ótica nova, provavelmente as empresas serão melhores, as pessoas vão entender que assimilar bons valores é importante para aumentar a chance de emprego delas.
teríamos um país muito melhor. E se você se expôs ao risco é porque você viu algo positivo. E quanto maior o risco você toma, mais a certeza que você tem, e que de certeza não tem nada, né? De que você vai ter algo bom lá esperando por você. Só que acontece, lá na frente, às vezes, a certeza, ela se esfumaça. Se você soubesse disso naquele momento, você não teria feito isso, mas é tarde demais. Como você não pode voltar atrás, só pode ir para frente, né? Você tem que olhar o para-brisa e não o retrovisor. Sim. Naquele momento, você tem que ter algo preparado para fazer, por pior que seja a situação. Abordagens globais na experiência do cliente. No setor automotivo, a experiência do cliente está em constante evolução. Doris e Guilherme Reis, queridos da Dádiva Group, eles enriqueceram a entrevista falando de relacionamento com a marca e experiências mais significativas para os consumidores. Essa decisão de solução de problema, de solução de imprevisto, de solução de intercorrência é que vai culminar num resultado de excelência. Certo. Eu tenho falado isso com muita frequência. Então, eu tenho prazer em servir, tudo que eu pego eu faço com excelência, e ainda que eu tenha feito o meu melhor, eu posso ter tido um problema no meio do caminho, eu cuido com o mesmo cuidado, e aí eu abro espaço para novos negócios vir desse cliente. Sim. Isso é prazer em servir. E vai cada vez mais entendendo a necessidade desse cliente, porque essa aproximação, tratar o negócio carro não como um negócio somente, mas entender qual é a necessidade desse cliente, em que eu posso ajudar esse cliente a cuidar do negócio dele através das nossas soluções. Claro. Eu acho isso Não. fundamental no nosso Com certeza. Enquanto a Leandra Bosquiero, nossa querida parceira da Austin Go e ícone no segmento premium, destacou-se ao unir paixão por carros com expertise em gestão. Ela discutiu também a importância da personalização e a atenção aos detalhes. É diferente. É diferente de um atendimento. Total. Com o cliente. É um relacionamento mesmo. E você cria ali uma credibilidade com o cliente, que às vezes ele precisa de alguma coisa que você nem tem para atender, mas ele confia tanto que ele fala, não, você vai me indicar a pessoa que vai me atender bem. Né? Então é esse relacionamento mesmo que a gente cria com o cliente. Mas assim, eu acho que tudo é você entender a necessidade do cliente. Então, hoje a gente trabalha muito com... Lá a gente tem um princípio que é o Motenashi, né? Não sei se você já ouviu falar. Você antecede as necessidades do cliente, cordialidade, né? Então, esse é um ponto, né? Você entender realmente o que ele precisa para entregar até mais do que ele precisa. Exato. Então, essa parte consultiva é importante. Os dados, né? Hoje em dia, você obter dados é uma estratégia muito importante para você ter ali a ferramenta, para você ter um atendimento direcionado com aquele cliente. Né? O Douglas Santiago, da Movie Rental Cars, compartilhou com suas operações lá na Flórida, que oferecem uma experiência personalizada, atendendo tanto turistas quanto residentes. Eu percebi que vários papos aconteciam o mesmo perrengue com todo mundo em alguma parte da viagem, que era na locação de carro. Sim. Então sempre tinha taxas extras, cancelamentos, diversos problemas e dores no mercado. Foi mais difícil, né, do que você queria. Exato. Então a gente resolveu, vendo essa oportunidade, de trazer uma maneira mais tranquila, mais focada na qualidade do serviço, do que para o cliente, mais na experiência que ele pode ter nessa locação de carro. Tem uma satisfação no mercado muito grande. Então a Move nasceu com essa vantagem. Então hoje a gente consegue atender o estado da Flórida como um todo. Legal. Então a gente já tem tanta cidade quanto Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. E hoje nós somos uma frota que estamos beirando aí seus 100 carros já e 100% focado na experiência do turista brasileiro. Transformação digital e impacto jurídico.
O avanço digital e novas regulamentações estão moldando os desafios e oportunidades. A doutora Graziele de Todaro, maravilhosa advogada, especialista em LGPD, destacou a importância da conformidade com a legislação de proteção de dados. Não importa o tamanho da organização, o tamanho da empresa. Hoje até as igrejas precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela é uma lei bastante ampla, precisa olhar com cuidado mesmo, porque é uma lei que vai trazer punições severas para quem não cumprir. E o Brasil está caminhando para isso, para ser reconhecido como um país que cuida de forma especial, tem uma legislação da proteção de dados. A gente tem essa inspiração europeia, eu acho a lei, o regulamento geral, bem legal, bem importante, uma lei bem escrita. Enquanto Guido Orlando Júnior, dos estúdios da Vila Moderna, ele explorou a revolução na comunicação digital essencial para as interações de negócios. Publicidade e mesmo jornalismo, você tem dois fatores. Você não consegue vender nada se você mostra uma imagem ruim. Claro, né? Você não consegue vender nada se a informação que está no teu produto é ruim. Exato. Né? Então, sim, a publicidade influencia nesse ponto. A gente é muito crítico aqui quanto a essas duas coisas. Quanto ao que você está passando e quanto à qualidade. Não só aqui, né? Mas no que está acontecendo no mundo, né? Sim. Entendeu? Qualquer tendência você tem que testar, você tem que ver se é viável, se serve para o Brasil, se não serve. Segurança viária e sustentabilidade. Segurança nas estradas e inovações sustentáveis. A segurança viária, ela permanece um pilar do planejamento moderno. O coronel Fábio de Almeida falou do papel da Polícia Militar Rodoviária, trazendo dados relevantes e discutindo tendências nas estradas brasileiras. O estado de Minas Gerais hoje ele possui cerca de 30 mil quilômetros de rodovia sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária. Certo. Então, é a maior malha viária do Brasil, disparado. E nós temos cerca de 1.100 policiais militares distribuídos em 101 pontos estratégicos para trabalhar com duas vertentes, né? A primeira, a prevenção dos acidentes e a segunda, na redução dos crimes em todo o estado de Minas Gerais. E temos aí apresentado resultados muito positivos. Já o Wander Moreira, nosso querido amigo e parceiro também da Avante Placas, destacou a conexão entre emplacamento de veículos e segurança, mostrando como que a tecnologia pode redefinir essas práticas. Querendo ou não, a placa é a primeira identificação que a gente vê num veículo, né? Certo. Ela é propriamente dita, é a identidade do veículo. Todo mundo tem a identidade do veículo. Quando a gente vê ele, né, do lado de fora, claro, é a placa. Porque nem sempre a gente tem acesso ao documento, ao CRLV do veículo. Então a placa é a primeira identificação que a gente vê de um veículo. E é a partir dela que a gente consegue fazer o controle da frota, fazer a questão de fiscalização, até questão também de organização. Você de São Paulo, por exemplo, o rodízio só é possível por conta das placas, né? Exato. E também fazer a questão de dados, estatísticas, né? Que vão auxiliar órgãos para a questão da fiscalização mesmo. Já o Paulo Guimarães, do Observatório Nacional de Segurança Viária, falou de responsabilidade compartilhada, segurança e eficiência no trânsito e também enfatizou a importância da campanha do Maio Amarelo. No final das contas, quando você coloca valor naquilo que você faz, é um preço, é valor, a realização é sensacional. Você conseguir muito mais do que só um trabalho, você trazer algum tipo de benefício para as pessoas, sempre me motivou. E a sociedade, de uma forma geral, né, cada um de nós, eu, você, adotando comportamentos seguros e fomentando comportamentos seguros nos nossos ciclos de amizade, na nossa casa, no nosso trabalho. Então isso, eu acho que muito mais do que só poder público e iniciativa privada, a sociedade inteira tem esse papel, cada um no seu quadrado ali, na sua esfera de responsabilidade. Liderança social e resiliência.
modelos inspiradores de liderança e resiliência. Aqui no nosso podcast, nós também tivemos aqui presença feminina impactante, como a Bianca Tomic, da Polícia Rodoviária Federal, e também a comandante Anita de Carvalho, da Guarda Civil de Contagem, inspirando pelo exemplo de superação e inclusão nas forças de segurança. E a gente trabalhar como mulher nessa área operacional, todo dia é um desafio, porque os colegas estão ali sempre desconfiando que você não vai dar conta do serviço. Então a gente tem que ficar provando. Aí eu propositalmente coloquei essa manicaca aqui porque geralmente eu não uso ela com essa bata, para explicar que esse curso é um estágio de montanha que eu fiz no Exército. Se tivesse outra mulher, talvez eu não estaria sendo tão cobrada, né? Mas acaba que isso impulsiona. Mas existe isso. O desafio maior é esse, é romper isso e mostrar uma nova forma de liderar. A forma, o modelo de gestão, ele não tem que ser igual. Então, eles precisam entender que agora é uma mulher. E a mulher tem suas características. A mulher é mais cautelosa, sim. Ela é mais cuidadosa, sim. Isso não é teoria, isso não é nada disso. A gente pensa em tudo. Olha, isso vai dar problema, não quero que ninguém se exponha a esse risco. O general Peternelli, que também participou aqui com a sua liderança sólida, ele mostrou como é possível influenciar positivamente em políticas públicas que atendam às demandas da população. O voo solo num helicóptero é um momento marcante, as dificuldades que você tem no dia a dia, nos cursos que o Exército realiza, geram grandes recordações. Você pilotar à noite e muitas vezes o tempo não é tão favorável também traz aí recordações. A ida ao Haiti, né, são outras recordações. Operar lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, também traz oportunidades, mas em todas elas o que deve prevalecer, eu digo sempre, né, é o bom senso, é o focar o bem comum e entender que todas essas atividades, né, você representa ali os brasileiros, né? Desafios e oportunidades do mundo automotivo. Lições do setor automotivo moderno. Gente, o contínuo progresso no setor automotivo sempre, mas sempre abre novas possibilidades. O nosso querido amigo, parceiro Julian Grish, da JG Corp, falou sobre a evolução do setor e destacou também como as inovações estão redesenhando a locação de veículos. E o mais recente agora, Bruno, é a questão de assinatura de veículos. Isso aqui é um viés totalmente novo, que também surgiu um pouquinho antes da pandemia e pegou muita força durante a pandemia, que é o conceito, né, de você não ser mais o proprietário do seu veículo. Então, imagine que lá atrás era rent-a-car e terceirização de frota. Hoje a gente tem aluguel para motorista de aplicativo, assinatura e tantos outros meios. Então isso está mudando a cada ano. Por isso que esse segmento ele é tão dinâmico e tão forte, Bruno. Então isso é muito interessante. O Sidney Lima e o Vinícius Pavarini, do Grupo Nasli, eles exploraram os novos processos para as vistorias, destacando melhorias em eficiência aliadas à tecnologia. Como que elas podem gerar economia também e como otimizar os recursos. Que ela vem uma parte de vistoria que a gente usa como vistoria de transferência. Então você vai fazer uma vistoria veicular para fazer um procedimento documental. Né? Quando você entra na parte de inspeção, ela entra mais na parte de como se fosse um Inmetro. O Inmetro, ela faz uma inspeção. Certo. Que ela faz as mudanças de características dos veículos. Então você pode ver em algum Inmetro, né, que a gente chama de TL. Então você vai ver lá que é inspeção veicular. Aí quando a gente entra para fazer uma vistoria, de fato a gente vai entender qual foi o uso daquele carro, né? Se tem muita avaria, se foi muito depreciado. Às vezes carros com um ano de uso, ele roda em determinados locais onde que deprecia muito.
né? Principalmente de quem está utilizando esse bem. E a gente consegue, através da nossa vistoria, do nosso know-how e análise, mostrar para o cliente que, de fato, por mais que aquele veículo ele tenha um período curto de utilização, ele não é um veículo atrativo para realocação, e sim para uma venda, entendeu? Entendi. Então o nosso papel nesse determinado segmento, ele acaba fortalecendo uma tomada de decisão para a locadora. A nossa querida Lívia Vilar, da LocarX, compartilhou as perspectivas para o mercado de locação, destacando também novas oportunidades e um modelo de negócio, muito legal. A locação de carros hoje já está muito diferente, né? E eu entendo que a gente está num caminho, está trilhando um caminho de aumentar. Lívia, por que você pensa numa franquia? Eu penso em locação de carro. Porque a gente está ampliando, a gente está crescendo e a gente tem, fora o que a gente está vendo do futuro, a gente já tem dentro do nosso negócio novos negócios que surgiram. Ao mesmo tempo que eu estou te falando, que a gente já está começando a franquias, tem locações de outros veículos automotores, você nota também um movimento para assinatura de carro, as pessoas mudam esse perfil, ao invés de comprar, eu vou alugar. Está se ampliando muito. Inovação e mercado financeiro, transformações no setor de seguros e finanças de locação. O Henrico Neto, do Grupo Brasil Atuarial, deu uma verdadeira aula sobre mercado de seguros. E o nosso querido amigo também Guilherme Heisman, da plataforma Wally, destacou-se ao promover o conceito de aluguel inteligente de veículos, utilizando soluções digitais para otimizar as interações financeiras e também para melhorar a experiência do cliente. Nós somos, vai variando, né? 8ª, 9ª economia mundial. Ao longo dos anos isso vai variando. A gente não chegou a rampar, já chegamos até a ser até assista, né? Na parte securitária, mesmo os pontos com 400 bilhões, lembrando que são 3 grandes atividades, né, que fazem estudos, são as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades de capitalização que representam todo esse montante, esses quase 400 bilhões. Nós somos a 17ª, a 18ª, a 19ª, vai oscilando ali, economia do mundo nessa atividade. Então, nós estamos muito aquém do que a gente pode estar quando eu olho a economia como um todo. Nós somos o berço do agronegócio, nós somos expressivo em algumas outras áreas, mas nós podemos ser muito mais seguros. Sem a tecnologia IoT, a gente não poderia estar fazendo o que a gente faz hoje, né? Hoje, o IoT, pra gente, ele contribui principalmente em duas vertentes, em 2 verticais, né? A primeira delas é a experiência do usuário. Então, hoje, com a solução de IoT que a gente usa, os rastreadores que a gente consegue implementar no veículo, tanto para monitoramento, rastreamento, eles também são capazes hoje de promover o aluguel digital e como? Promovendo a abertura das portas via Bluetooth ou via rede. Né? Então, ele possibilita com que a gente tenha controle avançado sobre o veículo e podendo, por exemplo, oferecer com que aquele cliente chegue no estacionamento, não precise passar por uma fila, vá direto na porta do carro, abra via Bluetooth, faça um checklist através do próprio aplicativo e siga a viagem. Com isso, a experiência dele é muito mais elevada, né? Visões do setor público e proteção ambiental. Integração de estratégias para a proteção ambiental. O Tenente Coronel Emiliano, da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, destacou estratégias integradas para proteção ambiental, alinhando também segurança pública com desenvolvimento sustentável. Nós somos um batalhão responsável por toda a atividade de meio ambiente no estado de Minas Gerais. É um estado gigantesco, né? Sim. É um estado... Nós temos 4 biomas dentro de Minas Gerais. Isso você não vê em muitos países europeus. A situação nossa, como eu vim falando, né? Nós trabalhamos muito a questão da fiscalização ambiental, certo, da fiscalização de tudo que envolve o meio ambiente, da responsabilização através de multas, de aplicação de determinadas medidas, mas a gente atua também e principalmente na questão da repressão à criminalidade. E começamos 2025 com um assunto extremamente importante: planejamento financeiro, redução tributária. Recebemos a especialista Jéssica Fernandes, da Audit, que nos proporcionou uma aula bem completa para transformar o caixa da sua empresa.
Ótimo, Bruno. Você falou lá, né, economia financeira, vamos fazer um planejamento financeiro, né? O maior custo de uma locadora, um dos maiores, né? Tem vários, mas um dos maiores custos de uma locadora é a parte tributária. Porque, na verdade, o governo é seu sócio. Né? Ele quer ali uma parcela da distribuição de lucros para ele. Então, nós, da Audit, né, eu, Jéssica, a gente atua nessa parte. Vamos reduzir a carga tributária. Né? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a economia tributária, porque está ligada diretamente ao planejamento financeiro. Gente, ao revisitar esses episódios, nós destacamos a diversidade de temas e conteúdos de qualidade, refletindo o nosso compromisso com a comunicação e o conhecimento que são capazes de mudar realidades e promover o desenvolvimento. Esse é apenas o começo, com muitos planos futuros para o nosso Hope Pod Save, o podcast da Save. Então fiquem atentos para fortalecer ainda mais todas as nossas conexões. Acompanhe-nos nas redes sociais e nas plataformas de streaming de áudio para não perder nenhuma atualização, nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, sonho que se sonha junto é realidade. Agradecemos a todos por serem parte integrante do nosso projeto. Hope, galera, e até a próxima. Vejo vocês lá.